Seja muito bem-vinda à nossa Golden Class número 1, segunda temporada. Isso mesmo, para você que é nova aqui e não participou da primeira temporada, a Golden Class surgiu no início do ano, onde eu e mais uma amiga fizemos uma sequência de aulas e quem participou não esqueceu. E constantemente vocês estavam nos meus stories, no meu Instagram, me pedindo, Babi, volta com a Golden Class, volta com a Golden Class, e ainda não era o momento, mas agora está oficialmente aberta a temporada da Golden Class. Nós teremos encontros semanais toda quarta-feira, inicialmente, ao meio-dia, tá bom? Então já marca aí na sua agenda para você não perder. Como primeiro tema, hoje nós vamos falar sobre valores. Porque, recentemente, eu vivenciei uma experiência e comecei a questionar a respeito disso. Eu passei, na verdade, a observar como as empresas e as pessoas têm se comportado em relação aos valores. Você sabe realmente o que são valores? Esses dias eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá me seguir para não deixar de acompanhar esse conteúdo, tá bom? Perguntando para vocês quais eram os valores inegociáveis de vocês. Muita gente colocou os valores pessoais, né? Como honestidade, paz, tranquilidade, humildade. Esses são alguns que eu lembro, que eu me recordo. E aí eu fiquei me perguntando a respeito, tá, e os valores das empresas de vocês? Você é empreendedor. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo, para marcar presença aqui no nosso encontro. Então, bora pro conteúdo. Eis que estou compartilhando aqui a minha tela com vocês. Já pega aí papel, caneta, pega também água, é importante se hidratar. Então, quando a gente fala de missão, visão e valores, muita gente já remete à empresa. Mas a gente também pode tirar dessas lições aqui para a nossa vida pessoal. Quando a gente vai para o âmbito empresarial, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai tirar uma empresa do papel, né? Ou, na verdade, colocar ela no papel, instituir isso. Qual é a nossa missão quanto empresa? Qual é a nossa visão quanto empresa e quais são nossos valores? Hoje a gente não vai falar sobre missão e visão. Tá? Se vocês quiserem que eu traga esse tema, esse assunto aqui, coloca aqui embaixo e já deixa nos comentários, tá bom? Que aí eu vou inserir no cronograma. Hoje nós vamos falar de valores. E o que são valores? Para quê e para quem que servem os valores? E como defini-los? Muita gente tem a ideia e acredita que missão, visão e valores a gente imprime, escreve lá bonitinho, imprime, manda emoldurar e coloca, pendura ali na nossa parede da empresa. A gente entrega para os funcionários, para os nossos decorarem e todo mundo tem que ter ali a missão, a visão e os valores na ponta da língua. Mas os valores não são palavras que a gente escreve e coloca ali, pendura para a gente decorar, para a gente falar para o nosso cliente. Não são palavras bonitas, não são crenças apenas. Os valores, eles vêm carregados também de muita ação. Percebe? Para que servem os valores? Serve para nortear decisões importantes ou menos importantes dentro da empresa. Serve para nortear nossas ações mesmo, quanto indivíduos dentro da empresa. Se você é o funcionário da empresa, assim que você ingressa na empresa, você precisa fazer essa análise. Ou até mesmo antes, quando você está participando de uma seleção, é bom que você olhe quais são os valores dessa empresa, para checar se os valores da empresa casam com os seus valores pessoais. Então, para que serve? Para quanto funcionário me nortear ali dentro da empresa, nas minhas tomadas de decisões, nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu atendimento com o cliente, e quanto empresário, quanto CEO, também da mesma forma para me nortear em relação às decisões fáceis, decisões difíceis, tá? Para quem que serve os valores? Para todo mundo da empresa. Então, não é porque que eu sou proprietária da empresa que os valores da empresa não servem para mim. Pelo contrário, eu sou a primeira, eu tenho que ser a primeira a agir conforme os valores da minha empresa. Deu para entender? E assim, os funcionários também. Valores não são opcionais, para você entender melhor. Valores é algo obrigatório. É uma ação dentro da empresa obrigatória. E como que a gente define esses valores? Os valores são definidos em conjunto. Vamos lá. Se você inicia uma empresa sozinho, claro e evidentemente, você vai instituir ali os valores conforme os seus valores ou que você quer emanar quanto empresa para os seus clientes, para o mercado. Mas se sua empresa, ela já tem colaboradores, ela já tem sócios, você precisa instituir esses valores em conjunto. Porque, como eu falei, todo mundo da empresa vai seguir esses valores. Todo mundo vai agir conforme esses valores. E por que esses valores são inegociáveis? Como eu falei anteriormente, os valores são obrigatórios. Eu não tenho a opção de agir conforme o valor da empresa ou não. A partir do momento que eu instituo os valores da minha empresa, eles se tornam obrigatórios. E ele vai me nortear nas minhas tomadas de decisões, até para a gente entender no mercado para que direção a gente ir. Quando a gente está num mercado vasto, né, independente do nicho, a gente recebe muitas propostas. E como mensurar essas propostas? Como eu devo saber se eu devo aceitar essa proposta ou não? Para que lado ir? Para que caminho? Um dos pilares que devemos analisar é: essa proposta A, ela está indo de encontro aos meus valores ou ela está casando perfeitamente com os valores da minha empresa?
Se a opção for a segunda, se ela casar perfeitamente com os valores da sua empresa, você deve aceitá-la. Você está no caminho certo. Em contrapartida, se ela for concorrer diretamente, de forma oposta aos valores da sua empresa, você deve simplesmente dizer não, ir por outra direção. E assim fica muito mais fácil tomar decisões dentro da sua empresa. Aqui eu trouxe para vocês alguns dos valores inegociáveis da minha empresa. O primeiro deles é a liberdade. E eu tenho uma história para contar recente, inclusive, desses valores que vocês vão entender o porquê que eles são inegociáveis, né? Porque existe esse nome. Comunicação cristalina. Então, a gente aqui preza pela comunicação verbal e não verbal. Aqui a gente abomina totalmente a cultura do achismo. Ninguém acha nada de ninguém, nem de nenhum processo. Aqui a gente conversa, expõe os problemas, fala o que precisa ser dito para não restar dúvidas, para não contribuir com a cultura do achismo. E o respeito à individualidade do indivíduo, do cliente. Então, esses são alguns dos valores que eu trouxe aqui para vocês da minha empresa para exemplificar, né? Uma história recente que aconteceu na empresa vale em relação ao valor da liberdade. E quando eu falo liberdade, é liberdade em todos os sentidos. É liberdade geográfica, é liberdade intelectual, é liberdade de comunicação. Então, todo mundo aqui na empresa tem total liberdade. E a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. E então, nós recentemente fechamos um contrato, um valor considerável. A gente acordou junto com esse cliente que prestaríamos o serviço de forma remota, enfim. Esse cliente ele precisava que a gente estruturasse o comercial da empresa dele que estava iniciando, tá? Nós também prestamos esse serviço para as empresas. E a gente fez esse contrato. Na medida que foram se passando alguns meses desse contrato, o cliente não cumpria o que foi acordado em relação a essa liberdade e descumprindo o acordo do trabalho remoto, tudo o que tinha sido acordado. Então, era uma atitude que feria diretamente os valores, um dos valores inegociáveis da minha empresa, o que gerou a quebra do contrato. Então, a gente desfez esse contrato com um valor aí, múltiplos 5 dígitos. É só para você entender que valor não tem a ver com dinheiro. Ela norteia nossas decisões, a decisão da empresa. Se a gente não tivesse esses valores muito bem estruturados, nós iríamos continuar ou até fazer concessões ali para a empresa, infringindo nossos valores inegociáveis. E aí, o que é que acontece quando a gente infringe os valores inegociáveis da empresa? A tua empresa, ela perde credibilidade, não só no mercado, mas também dos CPFs por trás da empresa. Porque antes de uma empresa ser um CNPJ, ela é um CPF. Então, muito se diz sobre os proprietários, os CEOs, os funcionários, os colaboradores de uma empresa e seus valores, como elas se comportam no mercado. Então, essa questão, se você não tem uma empresa, mas você é funcionário de uma empresa, comece a observar que imagem ela está transmitindo através das suas ações. Como é que ela trata esse cliente dela? Como é que ela trata os funcionários? Tudo começa dentro de casa. Comecem a perceber se os seus valores se encaixam com os valores da empresa que você trabalha. Isso vai determinar quanto tempo você vai passar nessa empresa, se você vai ser feliz ou não, se você vai ter qualidade de vida ou não. Se é uma empresa que respeita os seus valores como funcionário, como colaborador, tudo isso nós temos que estar atentos na hora de instituir e de cumprir os valores da nossa empresa, porque propostas a gente tem de todos os lados, mas quais que a gente vai dizer sim e quais que a gente vai dizer não. Uma outra situação que eu vivenciei foi uma relação comercial entre uma empresa A, que estava no início da sua jornada no mercado, a empresa B, que já tinha longos anos no mercado, mas não ia bem, estava ali em declínio, e a empresa C, que representa um grande grupo que tem tantos anos, muitos anos no mercado, quanto também um poder aquisitivo maior do que a empresa A e a empresa B, certo? E o que aconteceu aqui nessa relação comercial? A empresa A, ela tinha uma solução que iria ajudar tanto a empresa B quanto a empresa C no mercado. O que a empresa A fez? Ela agendou uma reunião com a empresa B, apresentou sua solução para poder ajudar a empresa B a se recuperar financeiramente. A ideia proposta da empresa A para a empresa B era agendar uma reunião com a empresa C para iniciarem juntas um projeto piloto que iria beneficiar tanto a empresa B quanto a empresa C, com essa solução que a empresa A estava propondo ali nessa relação comercial. Até aí, tudo certo. Porém, chegou um determinado ponto da negociação comercial que a empresa B ficou se questionou a empresa A. Certo, você está propondo me ajudar, eu já entendi que eu vou ganhar muito com esse acordo, com essa parceria. Se a empresa C topar, eu já entendi tudo isso. Mas, em contrapartida, o que é que você ganha? Eu quero entender como é que a sua empresa, a empresa A, vai se beneficiar desse acordo. E aí, imediatamente, no CEO dessa empresa A,
respondeu: nada. Financeiramente, eu não vou ganhar nada. Eu vou apenas te ajudar para que você, empresa B, vire um case de sucesso para a minha empresa. E aí a empresa B, mesmo com a pulguinha assim atrás da orelha, disse: tá, entendi. Então você me ajuda, eu viro um case de sucesso e isso traz notoriedade para a sua empresa A. E aí a empresa A disse: exatamente. Só que a empresa A não estava sendo totalmente honesta. Por quê? Em outra reunião, em determinado momento, enquanto esta empresa falava sobre essa relação comercial, as pessoas em reunião notaram logo que qual é a chance da empresa C querer contratar a sua empresa A sem antes passar pela empresa B, que está fazendo a ponte aqui. E a empresa B também vai querer, nesse caso, uma certa exclusividade, para não ser passada para trás. E aí a empresa A respondeu da seguinte forma: sim, o meu principal objetivo é a empresa C. E em nenhum momento eu disse para a empresa B que eu iria me comprometer exclusivamente com ela. O que não está em contrato, eu não sou obrigada a fazer. Essa foi a resposta da empresa A. Comentem aqui embaixo qual valor essa empresa está infringindo. Deixa aqui nos comentários. Se vocês entenderam bem, essa empresa A, então ela tinha ciência que a empresa C iria sim em algum momento se interessar pela solução da empresa A e iria descartar a empresa B. Essa empresa, ela faltou com a honestidade. A partir do momento que ela diz assim: o que não está em contrato, eu não sou obrigada a fazer. Perceba, antes de um CNPJ existe um CPF. Eu não vou expor aqui qual o nicho dessa empresa, mas vamos supor que fosse de um nicho de advocacia. Estamos falando de contrato. Você contrataria essa empresa para cuidar dos seus contratos? Você contrataria essa empresa como seu advogado, se assim fosse? Uma empresa que está preocupada em burlar, em faltar com a honestidade, com a ética? Provavelmente, sua resposta é não. Então perceba, os valores são muito importantes quanto empresa. A empresa poderia, se agisse com honestidade, estipular um prazo, fechar um contrato com a empresa B, até tal período eu sou exclusivamente, eu não consigo fechar com a empresa C, se assim eles me quiserem, entendem? O valor da honestidade norteia muita coisa. E acaba que o cliente final, ele percebe. O final da história é: a empresa C se interessou pela solução da empresa A. Porém, quando ele percebeu essa relação hostil da empresa A com a empresa B, ele decidiu se afastar e não fechou o contrato com nenhuma das duas. Quais são os valores que o seu cliente está esperando da sua empresa, que a sua empresa cumpra? É muito importante você criar um manual da marca. Por quê? Isso vai garantir que as pessoas novas que entrem na empresa, seus funcionários, sejam sócios, enfim, pessoas que ainda não conhecem a sua marca no íntimo, elas vão ter acesso a esse manual da marca. E aí, assim, elas vão ter acesso não só à missão, à visão, os valores, mas formas de agir, formas de escrever, formas de se portar com o cliente. Como a sua marca se comunica e atende o seu cliente. Você conhece o seu cliente muito mais a fundo do que a pessoa que está chegando agora na sua empresa. Então, você consegue criar um manual bem detalhado com as informações e essa pessoa, ela vai internalizar essas informações da sua marca e vai transmitir para o seu cliente. E assim o seu cliente ele não vai perceber essa ruptura de comunicação. Ele não vai estranhar, porque antes estava a Bárbara aqui me atendendo, agora está a Letícia me atendendo. Mas se Bárbara e Letícia se comunicam da mesma forma, segundo um manual da marca, o meu cliente ele não vai perceber. Mas se o cliente ele foi atendido por Bárbara, muito bem atendido, e depois entra a Letícia atendendo ele de uma forma diferente da que Bárbara atendia, ele vai não só perceber, como vai haver um distanciamento da sua marca com o seu cliente. E não é isso que a gente espera quanto empresa. Então perceba que os valores é o início de tudo. Ele vai nortear exatamente todas as ações, todo o nosso atendimento, nosso posicionamento quanto marca. Então, a gente não pode, de forma alguma, negligenciar os valores da empresa. Porque antes mesmo da sua empresa gerar valor, aqui eu estou falando de dinheiro, se sua empresa está começando, se sua empresa ainda não saiu do papel, se sua empresa já começou, mas não sabe para onde ir, não tem ainda os valores estruturados da sua empresa, você quer que a sua empresa fature mais e não está dando conta, primeiro a sua empresa precisa ter valor para poder gerar valor. Estamos entendidas? Espero muito que você tenha gostado, espero que eu tenha contribuído um pouquinho na sua vida pessoal, na sua empresa, na sua marca. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu quero ler todos os comentários e responder. Não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações. Comenta aqui qual o próximo tema da Golden Class que você quer da semana que vem, que eu vou ler com muito carinho e analisar, tá bom?
Um beijo enorme pra você e eu te vejo na próxima Golden Class.